sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos um pouco do projeto conjunto. Aproveitaremos essa oportunidade para apresentar os resultados das ações desenvolvidas em 2015 e também apresentar as atividades que têm sido desenvolvidas em 2016. Lembramos a todos que o projeto conjunto é um projeto desenvolvido pelo Grupo de Supervisão Educacional, juntamente com o Grupo de Formulação e Análises Curriculares e com o CETEC-CAP. Tem por objetivo acompanhar todos os módulos e séries dos currículos que foram implementados no ano de 2014. Eu sou Priscila Paieiro, atuo no Grupo de Supervisão Educacional na área de Gestão Pedagógica. Olá, sou o professor Gilson Reide, professor coordenador de projetos do Grupo de Formulação e Análises Curriculares do Eixo de Gestão e Negócios. Como a professora Priscila abordou, faz parte desses levantamentos do projeto conjunto a aplicação de questionários aos primeiros, segundos, terceiros módulos e também as primeiras e segundas séries dos ETINs. Apresentaremos na sequência os resultados obtidos no segundo e terceiro módulos do concomitante subsequente e também das segundas séries dos ETINs, traçando um panorama com aquilo que for obtido nos primeiros módulos e primeiras séries. Vamos aos resultados. Iniciaremos a apresentação agora dos resultados do projeto conjunto, onde participam, como dissemos, o Grupo de Supervisão Educacional, o Grupo de Formulação e Análises Curriculares e o CETEC Capacitações. Nesta tela nós vemos as habilitações que participam do levantamento. São 7 habilitações do ETIN, Administração Informática Agropecuária, Nutrição e Dietética, Eletrônica, Eventos e Alimentos, e as habilitações técnicas concomitantes subsequentes têm um incremento do curso técnico em modelagem do vestuário. Analisando todas as habilitações, nós temos 49 turmas no ETIN e 66 turmas no técnico concomitante subsequente. Os próximos 2 slides, eles contêm as escolas que participam do projeto conjunto, totalizando a 65. Depois, na apresentação, vocês poderão verificar quais escolas que são contempladas com o levantamento. No primeiro módulo, como dissemos, são 65 ETECs, primeiro módulo do concomitante subsequente e a primeira série do ETIN. Essa pesquisa ela contemplou as duas modalidades oferecidas, portanto ela teve um maior número de alunos e professores participantes. Os alunos foram quase 3.890 e um pouco mais de 800 professores participaram do levantamento. No segundo e terceiro módulos do técnico concomitante subsequente ao ensino médio, foram 50 escolas, 8 habilitações com 66 turmas. No segundo módulo, foram consultados 1.171 alunos e no terceiro, 547. Professores consultados no segundo módulo, 316 e no terceiro módulo, 357. O número, significativamente, é menor, porque agora nós só temos a modalidade concomitante subsequente ao ensino médio, contemplando também alguns alunos aí que ficaram pelo meio do caminho. Mas, de qualquer forma, é um número representativo e nós conseguimos tirar alguma amostragem e algumas conclusões que nós apresentaremos no decorrer dos slides. Na segunda série do ETIN, são 44 escolas, 7 habilitações e 49 turmas. Os alunos consultados foram 835 e professores consultados 215. Bom, esta é a tabela constando as respostas que os alunos deram aos questionários dos cursos concomitantes e subsequentes ao ensino médio e parametrizados uma tabela evolutiva de primeiro, segundo e terceiro módulos. Na questão 1, é questionado a ele se ele reconhece a importância dos componentes curriculares para a formação profissional. 98%, 97% e 96%, respectivamente, primeiro, segundo e terceiro módulos, quase a totalidade, indica que reconhece a importância. Na questão número 2, é abordado se ele teve algum tipo de dificuldade com algum componente curricular devido à falta de conteúdo que não foi ministrado no semestre ou alguma atividade didática. Primeiro módulo, os alunos foram mais brandos, apenas 20% indicaram algum tipo de dificuldade. No segundo e terceiro módulos, esse número já aumenta para 50% e 40% respectivamente. Colhendo detalhadamente o que os alunos indicaram, 46% no módulo 2 indicam que é dificuldade de aprendizado. Alguns, 28%, indicam que é falta de conhecimento teórico e prático do professor, e alguns outros apontamentos. No módulo 3, 41% dos alunos indicam que eles mesmos admitem ter dificuldade de aprendizado. Na questão número 3, é questionado ao aluno se algum conteúdo foi repetido em mais de um componente curricular.
10% no primeiro módulo indicam essa repetição, 5% no segundo e 3% no terceiro. Não é um número tão significativo assim, embora esses conteúdos repetidos, eles foram apurados em cada relatório da habilitação apanhada e foi passado aos coordenadores de projeto responsáveis pelas habilitações para que isso fosse analisado em futura reformulação. Na questão número 4, é indagado aos alunos se os laboratórios, equipamentos e kits didáticos são adequados ao desenvolvimento das aulas práticas no módulo. 2/3 deles no primeiro módulo indicam que eles são adequados, aí esse número ele cai um pouquinho, praticamente metade no segundo módulo indica que eles são adequados e outra metade não. No terceiro módulo, 58% indica que eles são adequados, mas 42%, uma parcela significativa deles, indicam que não. No módulo 2, 27% desses alunos que indicam que não é adequado, eles apontam equipamentos sem conexão com a internet, a conexão lenta, ou ainda equipamentos quebrados e desatualizados. O percentual parecido com isso também é apanhado no módulo 3. Então, os alunos eles têm algum questionamento, alguma reclamação com relação ao estado físico dos equipamentos dos laboratórios. Na questão número 5, é indagado ao aluno se ele usa os livros específicos do curso existentes na biblioteca numa sala de leitura da escola. No primeiro módulo, eles utilizam mais esses livros, 65%. Vai caindo ao longo do tempo, pensamos assim, né? No segundo módulo, 40% ele usa, e 47% no terceiro módulo eles usam. É uníssono que eles dizem que fazem uso da internet, portanto, eles não correm atrás dos livros na biblioteca. Algum percentual, por volta de 15% em ambos os módulos, indicam que faltam livros, o acervo da biblioteca é insuficiente. Mas como a gente vê 57% no segundo módulo e 61% no terceiro módulo, eles apontam que fazem uso da internet, com o advento da ferramenta não tem muito como fugir, né? A questão número 6, ela é indagado ao aluno se eles consideram os conteúdos aprendidos nos módulos, se eles atendem às expectativas em relação ao curso. No primeiro módulo, 78% deles indicam que sim, no segundo módulo 62% e no terceiro 67%. Os alunos que dizem que não há essa expectativa atendida, eles apontam que falta um pouco de conteúdo, mas principalmente faltam aulas práticas também, tanto no segundo quanto no terceiro módulo. É um tipo de apontamento que os coordenadores de projeto, quando da apuração, da reformulação dos cursos, vai levar em consideração, de modo a indicar um pouco mais de aula prática. Não consta nessa tabela, mas uma questão de número 7, nós fizemos uma sessão de, vamos dizer assim, desabafo, mas indique, aponte alguma coisa que não foi contemplada no questionário, mas que você tenha vontade de falar. Não fugiu muito daquilo que já foi abordado nas 6 questões ao aluno, mas alguma outra coisa que eles também fazem é elogiar o próprio corpo docente. Alguns dizem que falta um pouco de comprometimento por parte do docente, alguns dizem até por parte dos alunos, eles fazem uma autocrítica quanto a isso. Mas, no modo geral, não tem nada, nenhuma crítica severa, de modo a apontar alguma coisa que chamou muito a atenção. Agora, nós vamos às questões formuladas aos professores. Nessa primeira tabela, nós perguntamos na primeira questão se o plano de curso, na totalidade dele, foi apresentado ao professor no planejamento. Acho que uma questão que fica aí notória, que os coordenadores se atentam a isso e apresentam o plano de curso, 95%, 96% e 97% respectivamente, primeiro, segundo e terceiro módulos. Os professores eles têm familiarização junto ao plano na reunião de planejamento. Foi questionado também se o itinerário formativo para a respectiva certificação proposta no atual plano de curso atende às exigências do setor produtivo, das empresas, do entorno da escola, na região onde ela está situada. Então, é gratificante, né, até positivo, nós vemos que no segundo e no terceiro módulos eles percebem até, o professor ele percebe que isso é aplicável àquilo que ele vive na região dele, com uma quase totalidade de respostas dizendo que o itinerário formativo ele atende a essa proposta. As questões número 3, 4 e 5, elas eram unificadas no primeiro módulo, e nós resolvemos abri-las no segundo e terceiro módulos, de modo que, no primeiro, nós perguntamos se as competências, em relação às competências, se algum componente está inadequado. No primeiro módulo, 10% apontam essa inadequação, de tanto competência, contabilidade e base tecnológica, e 90% diz que está tudo tranquilo. Então, abrindo isso, pensando em competência, 16% no segundo módulo e 7% no terceiro apontam algum tipo de inadequação.
Bom, as questões 3, 4 e 5, no primeiro módulo elas foram questionadas ao aluno de forma única. O que nós resolvemos foi quebrá-las em uma questão abordando competências, outra habilidades e a outra bases tecnológicas. E foi perguntado ao professor se o componente apresenta-se inadequado com relação a isso. Numa questão geral do primeiro módulo, 10% dos professores indicam que existe algum tipo de inadequação. Segundo módulo, com relação às competências, 16% aponta que existe. No terceiro módulo, 7%. Em relação às habilidades, no segundo módulo, 9% indica algum tipo de inadequação. E no terceiro módulo, 5% apontam esse tipo de evento. Em relação à questão 5, com as bases tecnológicas, 16% faz algum tipo de apontamento, e no terceiro módulo, 11%. O que é indicado pelos professores nessas três questões é que as competências devem ser mais específicas. Para desenvolver tanto competência quanto habilidade, o aluno depende de outras adquiridas no primeiro módulo, ou, se tratando do terceiro módulo, adquirido em módulo anterior no segundo. E ele não demonstra que as desenvolveu. E aí, alguns professores até apontam que os alunos eles não conseguem desenvolver as competências por falta de embasamento até mesmo do ensino fundamental. Uma outra coisa que foi apontada aqui que eu achei interessante levar ao conhecimento das escolas é que os verbos colocados, talvez, nas habilidades e nas competências, eles consideram um caráter muito específico para os alunos, e não um aluno de nível médio. Tem até um exemplo: construir planos, elaborar contrato social, por exemplo, é feito por especialistas com formação superior e não um profissional do nível técnico. Então, todos esses tipos de apontamentos estão sendo lavrados e mandados aos coordenadores aqui da CETEC para que seja analisado e talvez a adequação disso, pelo menos para uma preliminar análise. Vamos passar agora à questão 6. Considerando todos os componentes curriculares do curso, existe sobreposição de conhecimentos devido à repetição de bases tecnológicas? Nos chama a atenção que um número baixo de professores apontam algum tipo de sombreamento, de sobreposição. Mesmo assim, esses temas relatados pelos pesquisados, eles passaram por um crivo e já foram encaminhados aos coordenadores de projeto para análise disso. Questão número 7, ela indaga ao professor se a estrutura do laboratório, equipamentos e kits didáticos atendem ao mínimo necessário para a prática docente em sua unidade, de acordo com aquilo que foi relacionado no plano de curso, para que seja ministrado no módulo. 78% dos professores concordam que está tudo ok. Agora, no segundo e no terceiro módulos, 55% e 60%, respectivamente, eles apontam algum tipo de inadequação. No módulo 2, o principal que foi citado aqui é que 29% dos entrevistados apontam equipamentos quebrados, desatualizados, 20% apontam equipamentos insuficientes para o número de alunos, então um problema, digamos assim, de infraestrutura. No módulo 3, é muito parecido a isso, 35% das respostas apontam equipamentos quebrados, desatualizados, e 20% delas equipamentos insuficientes para o número de alunos. Tratando agora da questão 8, com base no atual plano de curso, indicar 3 principais temas que são identificados pelo professor como necessária a atualização docente. Foram vários temas, isso foi passado à equipe de capacitação, mas alguns chamaram a atenção que foram reincidentes nas respostas. No primeiro módulo foi abordado alguma coisa relativa à língua portuguesa estrangeira e também algo relativo à inovação. No módulo 2, que foi falado bastante, foi sobre trabalho de conclusão de curso, didática do ensino, troca de experiências entre docentes, práticas pedagógicas, ainda, muito provavelmente, para componentes de trabalho de conclusão de curso, abordar normas da BNT e algumas atualidades sobre o mercado de trabalho. No módulo 3, também foram abordados o TCC, a didática e essas experiências do mercado de trabalho. Na questão número 9, é indagado ao professor se a bibliografia que está no plano de curso, ela atende ao mínimo necessário para que ele consiga desenvolver o módulo dele. Praticamente 90% no primeiro módulo acusou que sim, embora no segundo e no terceiro esses índices caíram, para 65% e 68% respectivamente. Na questão número 9, a bibliografia, é questionado ao professor se a bibliografia, de acordo com o plano de curso, ela atende ao mínimo necessário para que ele consiga desenvolver os seus trabalhos em sala de aula durante o módulo. Então, 89% no primeiro módulo acusou que sim, agora esse número diminuiu bastante no segundo e terceiro módulos para 65% e 68% respectivamente. O que foi lavrado por eles, em tom quase uníssono, é que faltam livros e obras e o acervo bibliográfico ele é insuficiente, tanto no segundo quanto no terceiro módulos. Segundo módulo, uma boa parcela, também 34% das respostas, acusou que o professor indica pesquisas na internet.
então até usando das ferramentas tecnológicas, o professor também faz uso de outras fontes de pesquisa que não são os livros. Na questão número 10, é indagado ao professor com relação à carga horária do módulo se ele considera a distribuição das aulas teóricas e práticas adequadas àquilo que se propõe a ser desenvolvido no plano de curso. O que não foi apurado no primeiro módulo, nós resolvemos colocar no segundo e no terceiro, embora algumas respostas no decorrer do questionário eles indicam que faltam aulas práticas. Quando essa questão 10 ela foi lavrada ao professor, é indicado por ele que 89% no segundo módulo e 87% no terceiro módulo, eles consideram essa relação de aula teórica e prática favorável ao desenvolvimento das atividades. Bom, agora vamos passar para a tabela das questões feitas pelo ETIM aos alunos. Nós podemos notar aqui que a terceira série, como ainda não ela está sendo concluída neste ano, nós temos compiladas as informações de primeira e segunda série. Então, na questão número 1, é indagado ao aluno se ele consegue reconhecer a importância dos componentes curriculares estudados na série. 98% e 96%, respectivamente, primeira e segunda série, indicam isso, o que fica até de forma positiva que ele entende aquilo que a importância que o curso tem para a vida profissional dele. Na questão número 2, é indagado a ele se algum componente curricular ele teve dificuldade, ou a falta de conteúdo, ou algum problema com alguma atividade didática. 20% acusavam isso na primeira série, na segunda série esse número subiu bastante, foi para 48%. O principal aqui que eles apontam, 44% das respostas, é dificuldade do aprendizado, e 31% falta conhecimento teórico e prático do professor. Então existe uma crítica ali por parte até do próprio aluno, ele faz uma autocrítica que ele tem dificuldade, mas também uma parcela significativa de quase 1/3 das respostas indica que falta conhecimento teórico e prático até por parte do docente que ministra o componente curricular. Na questão número 3, é indagado ao aluno se algum conteúdo foi repetido em mais de um componente curricular. 10% na primeira série eles acusam isso, esse número sobe um pouquinho para 16% na segunda série. Esses temas, esses conteúdos repetidos foram apanhados, foram catalogados e encaminhados aos coordenadores de cada eixo para averiguação. Na questão número 4, é indagado ao aluno do ETIM se os laboratórios, equipamentos e kits didáticos são adequados ao desenvolvimento das aulas práticas naquela série. 66% indicam que sim, na primeira série, e 56%, esse número cai um pouquinho, na segunda série. O que é notado aqui é que eles indicam que há equipamentos insuficientes para o número de alunos e equipamentos quebrados ou desatualizados, além de equipamentos sem conexão com a internet, que eles apontam bastante. Na questão número 5, é indagado a ele se ele utilizou os livros específicos do curso existentes na biblioteca ou na sala de leitura das ETECs. 65% apontam que usaram na primeira série e 51%, metade, na segunda série, utilizaram. Mais uma vez, como foi abordado no concomitante subsequente, eles indicam assim, em tom uníssono, que eles fazem uso da internet. A questão número 6 é indagado ao aluno se ele, considerando os conteúdos aprendidos no ano, se as expectativas em relação ao curso foram atendidas. 78% aponta que sim na primeira série, 68% na segunda série. Nessa questão, o que eles indagam, os alunos insatisfeitos, é que 25% das respostas apontam que faltam eventos, visitas técnicas, palestras, 24% falta comprometimento da turma. É interessante também verificar essa autocrítica do aluno com relação aos colegas de sala, e também 22% das respostas contemplam a falta de aulas práticas. Na questão número 7, é indagado a ele, até por se tratar de um curso de ETIM, se existe a integração dos conteúdos do ensino médio com o ensino técnico. Na primeira série, 73% deles notam isso. Esse número aumenta na segunda série, talvez até demonstrando um pouco mais de maturidade por parte do aluno, que ele consegue concatenar os conhecimentos da base comum e da formação profissional técnica. Também nós fizemos aquela questão de desabafo do aluno, para que ele diga alguma coisa que não foi contemplada no questionário, mas o que eles pedem, o que eles bradam um pouco é um maior número de aulas práticas. Alguns apontam problemas estruturais nas escolas, mas muitos elogiam também o corpo docente, a unidade de ensino. À mesma medida que fazem críticas, também fazem elogios.
Bom, agora as questões dos professores para o ensino técnico integrado ao médio. A questão número 1, ela é indagado se o plano de curso foi apresentado no planejamento. Ficamos tranquilos que 95% na primeira série e 97% na segunda série, indica que isso veio ao conhecimento dele. Na questão número 2, é indagado se itinerário formativo para a respectiva certificação que é proposta no plano de curso, se ele atende às exigências do setor produtivo da região da escola. 82% na primeira série e positivos 98% na segunda série indicam que sim. Da mesma forma que nós fizemos no concomitante subsequente, nós quebramos as questões 3, 4 e 5 para o ETIM, de modo que ele responda com relação à competência, habilidade e base tecnológica. Então, na primeira série, agrupando os 3 itens, aí 10% reconhecem que existe algum tipo de inadequação no desenvolvimento das atividades didáticas ou do próprio componente curricular. Na segunda série, com relação às competências, 8% apontam essa inadequação, com relação às habilidades, 6%, e as bases tecnológicas, 8%. Então, o que eles apontam nessas 3 questões? Que o número de aulas é inadequado para trabalhar as competências comuns ao ensino médio e suas exigências em relação aos exames vestibulares. Aí, no caso, o docente apontando alguma coisa relativa ao ensino médio. E para desenvolver determinadas competências, o aluno depende de outras adquiridas na primeira série, que não demonstra que as desenvolveu, como foi apontado também quando questionado no concomitante subsequente. Falta de visão de turma, eles apontam também, e a dificuldade de assimilação em razão das horas-aulas serem insuficientes. Bom, na questão número 6, considerando todos os componentes curriculares do curso, se existe sobreposição de conhecimentos. Na primeira série, 7% indicava que sim, na segunda série isso cai para 4%. Embora um número pequeno, nós catalogamos essas sobreposições e foram encaminhadas aos coordenadores de cada eixo. A questão número 7, ela indaga ao professor se a estrutura do laboratório de equipamentos e kits didáticos, eles atendem àquilo ao mínimo para que ele consiga ministrar o que o plano de curso pede. 78% na primeira série indica que é razoável, que isso atende, e a segunda série esse número cai para 67%. Algumas das reclamações, novamente, são os equipamentos quebrados, desatualizados, ou ainda o número deles insuficiente para a quantidade de alunos. A questão número 8 é pedido que haja a sugestão de 3 principais temas que eles identificam necessidade para capacitação. Novamente, língua portuguesa e estrangeira, e também inovação na primeira série. Na segunda série, o que foi pedido também foi bastante coisa relativa à didática, de ensino, práticas pedagógicas, e também algo relativo ao trabalho de conclusão de curso. Na questão número 9, é indagado ao professor se a bibliografia, de acordo com o plano proposto, ele atende ao mínimo necessário para subsidiar o desenvolvimento do curso na série que ele está ministrando a aula. 89% na primeira série disseram que sim, esse número cai um pouquinho para 76% na segunda série. O que foi indicado por eles, 69% das respostas é que faltam livros ou obras, então o acervo bibliográfico eles consideram insuficiente. Na questão número 10, com relação à carga horária do módulo, se o professor considera a distribuição de aulas teóricas e práticas adequadas, 81% deles indicam que sim. Aqueles que indicam que não, esses 19%, alguns apontamentos deles, indicam que os planos de trabalho docente deveriam contemplar mais aulas práticas e poucas aulas por semana em alguns componentes que mereciam mais destaque. Isso também foi passado, quando dito quais componentes são, foi passado aos coordenadores de eixo. Questão número 11, indaga se o professor considera que as bases científicas e tecnológicas estão integradas, permitindo o desenvolvimento dos conhecimentos e a formação integral do aluno. 91% dos professores apontam que sim na primeira série, esse número até cresce na segunda série para 95%. Mais uma vez demonstrando que até o professor percebe um pouco mais de integração dos componentes quando ministra em sala de aula. Aqueles que dizem que não, tem alguns apontamentos aqui, que a dificuldade de entrosamento entre os professores da base científica com as bases tecnológicas, embora não fique especificado esse entrosamento, mas por vezes acho que a própria agenda, o horário, fica difícil de conversar. E deveria haver mais divisão de turmas, o que eles indicam também. E nós fizemos para o professor do ETIM também uma pergunta onde ele poderia indicar alguma coisa que não fora abordado no questionário.
Então, eles dizem que também sentem um pouco de carência de atividades extracurriculares e culturais, como visitas técnicas e eventos, um pouco de falta de material também na escola, o que já foi abordado em outros questionamentos, e necessidade de capacitações, que também o departamento, a CETEC e CAP, fica ao dispor para eventuais sugestões por parte dos professores. Agora, o GEFAC, as ações realizadas em 2015, a reestruturação dos questionários a serem aplicados, como a gente viu até algumas questões que não foram abordadas na primeiro módulo ou primeira série, foram abordadas depois, ou melhor, estruturadas. A inserção, pensando no técnico em informática e técnico em administração, que são duas habilitações abordadas nos questionamentos, em 2015 já foram colocadas no plano de metas de 2016 para a reformulação. E até no slide seguinte, se eu não me engano, ele já vai dizer que já está passando por esse processo. Eu, como componente do eixo de gestão e negócios, já adianto que o curso de administração está passando por essa análise. Análise e atualização contínuos da padronização e mapeamento dos laboratórios, de modo a atender as unidades, e visita às empresas para atualização tecnológica e busca de parcerias. A gente sabe que o Centro Paula Souza não pode ficar apenas à mercê do seu corpo docente, do seu corpo de coordenadores, e busca parcerias junto ao setor produtivo. O que foi feito também visita algumas ETECs para verificação de laboratórios, conjuntos didáticos e equipamentos de medições, principalmente nos eixos na habilitação de eletrônica. Com relação ao eixo de informação e comunicação, foi elaborado um e-book onde consta uma pesquisa de currículos e reuniões regionais feita com as pessoas que participam dos laboratórios para fazer apontamentos do que acontece nas escolas. Nós temos um núcleo de estudos de currículo da educação profissional e tecnológica, que nós chamamos aqui no centro de NECEPT, e foram feitas várias reuniões em 2015, também em 2016, para discussão, reflexão e auxílio na elaboração dos planos de curso, incitando, inclusive, a formação de parcerias, tudo aquilo que nós dissemos anteriormente. Realização de alguns eventos, como os diálogos docentes, onde promove-se ali um encontro de professores, coordenadores, e os diálogos acadêmicos, até com o encontro dos gestores de escola. Neste próximo slide, as ações em 2016 que estão sendo feitas, já planejadas até o fim do ano pelo GEFAC, a revisão de todas as bibliografias dos planos de curso, o início, como eu disse no slide anterior, da reformulação dos cursos técnicos em informática e em administração para todas as modalidades ofertadas, concomitante, subsequente e também ensino médio, o ETIM, e a continuidade dos questionários e levantamentos juntos a outros cursos ofertados. CETEC Capacitações, as ações realizadas em 2015, feita pelas equipes. Visitas periódicas às ETECs para analisar a aplicabilidade daquilo que foi abordado em sala de aula diferenciada após as capacitações. Realização de capacitações dentro daquilo que foi salientado na pesquisa, com temas inovadores e atualizados. Verificação das razões das ausências dos docentes nas capacitações dos tópicos salientados na pesquisa, que muitas vezes é indagado alguma coisa com relação à capacitação, mas existe ausência de docente e isso foi apurado pelo CETEC CAP. Também realizado em 2015 as orientações aos docentes impossibilitados de participar das capacitações que já foram realizadas quanto ao uso de materiais didáticos produzidos, indicando como que você aplica isso em práticas diferenciadas durante o curso nas várias bases tecnológicas ministradas. Também foi feita capacitação de docentes de boas práticas de utilização dos equipamentos disponíveis nas ETECs, que muitas vezes tem coisa encaixotada, equipamentos que podem promover o aprendizado, um melhor aprendizado, mas não há utilização deles até por falta de capacitação. E aí visa um processo de ensino-aprendizagem efetivo e estimulante para que os alunos que às vezes reclamam demais, se manifestam insatisfeitos em relação ao formato das aulas ministradas.
Em 2015, foram feitas capacitações por parte da equipe que cuida de administração, utilização de ferramentas diversificadas para o TCC, embora possa ser utilizado em toda a habilitação. Agropecuária, dos 46 temas apontados, sugeridos pelos professores nos questionários, 17 deles estão sendo contemplados nas capacitações, e também foi detectado que há uma participação tímida dos professores das escolas agrícolas nos cursos oferecidos, algo que o pessoal da habilitação de agropecuária já está verificando. Mais algumas capacitações para o curso de alimentos, tecnologia de alimentos, carnes e frutas, para o curso de eletrônica, gestão de energia e eficiência energética, eletrônica de potência e programação CPLD, software e plano elétrico e P8 básico. Em eventos, houve uma intensificação das capacitações na área do curso, informática, capacitações em foco nas linguagens de programação e desenvolvimento em sistemas e web, modelagem de banco de dados e processos de automação. Em agropecuária, também houve uma pesquisa que o pessoal está fazendo para elucidar os motivos da pouca adesão das 34 escolas agrícolas. Em 2016, também, neste mês agora de setembro, realização do Fórum de Gestão e Negócios, com inscrição de projetos por parte das ETECs e participação de economistas e setor produtivo, até para abordar temas como economia criativa, empreendedorismo, temas que são inerentes à formação de qualquer habilitação. Encontro com coordenadores da área dos cursos, pessoal do GEFAC, pessoal da CETEC CAP, também com os coordenadores de escola, por exemplo, eventos de secretariado. Então, dando continuidade aos resultados do projeto conjunto de 2015 e também apresentando as ações que estão sendo desenvolvidas e foram desenvolvidas em 2015 e 2016, nós falaremos um pouco das atividades que foram organizadas pelo Grupo de Supervisão Educacional. Só para que a gente possa entender melhor, em 2014, quando iniciamos o projeto, nós fizemos um estudo bem detalhado com planos de trabalho docentes e também com diários de classes das escolas que participam do projeto conjunto. Para 2015, nós então pegamos os itens que foram apresentados como principais problemas ou dificuldades que nós encontramos nas unidades, e esses então foram motivo tanto de uma intensificação por parte da supervisão das atividades desenvolvidas e também o objetivo de estudo em 2015. Então nós verificaremos alguns itens do PTD e alguns itens dos diários de classe que foram novamente estudados, revistos em 2015, e aí entenderemos se eles melhoraram a partir das nossas ações, ou se eles ainda demandam uma atividade um pouco mais intensificada. Então, vejamos. Em 2015, a nossa amostra contou com componentes curriculares dos terceiros módulos, dos cursos que fazem parte do projeto conjunto, e também com informações de componentes curriculares da segunda série do técnico integrado ao médio. Para isso, foram analisados, no caso do concomitante subsequente, 29 PTDs e 29 diários. E no caso do técnico integrado ao médio, 29 PTDs também e 29 diários. Totalizando assim uma amostra de 58 PTDs estudados e 58 diários analisados. Os resultados a gente pode verificar por meio de um comparativo. No caso do PTD, quais foram os pontos, os itens que nós verificamos? Se havia adequação e variedade dos procedimentos didáticos, ou seja, das metodologias, né, para o desenvolvimento das habilidades e dos conhecimentos e atitudes daquele componente curricular. Em 2014, nós verificamos que essa adequação era de 51% no caso do concomitante subsequente e houve uma melhoria para 58% em 2015. O mesmo quando analisado, em relação à adequação e variedade de procedimentos didáticos, em 2014, no ETIM, era de 57% e teve uma melhoria para 76% em 2015. Com relação às estratégias de recuperação contínua, né, dentro dos PTDs, se elas eram pertinentes ao plano de curso ou não, nós podemos perceber que no caso dos concomitantes e subsequentes, em 2014, essa análise ela apresentou 60% de melhoria, ou positivamente, né? E em 2015,
esse mesmo item, ele teve um aumento para 65%. Então, a gente teve aí uma elevação de 5%. Já no caso dos ETINs, a questão da recuperação contínua dentro dos PTDs, elas podiam ser analisadas em 61% desses documentos, e ele teve um aumento para 79% em 2015. Com relação à pertinência e relevância do parecer da coordenação de curso, no caso dos PTDs, no concomitante subsequente nós tivemos em 2014 43%, né, positivos, e em 2015 28%. Queda parecida a gente vai verificar também no ETIN, né, que ele parte de 35% em 2014 e cai para 14% em 2015. Então a gente percebe que essa questão da pertinência e relevância do parecer da coordenação de curso com relação ao PTD é um ponto que a gente ainda tem que trabalhar bastante, porque ele ainda demanda aí um processo, uma verificação, uma melhor qualidade na produção desse item dentro dos documentos, né? Então é importante que nesse caso o coordenador de curso, ele não simplesmente coloque, confere ou adequa-se ao plano de curso, né? É importante que ele vá além, que ele coloque, de repente, dentro daquele PTD, ele perceba que algum ponto ficou um pouco a desejar, por que não colocar ali no seu parecer, né? Algumas questões que talvez sejam relevantes e que não sejam colocadas no parecer do coordenador. Ele vai e ele coloca, confere com o plano de curso, está em acordo com o plano de curso, mas a gente pode ir além nesse momento. É o momento em que a gente reflete sobre o trabalho que está sendo desenvolvido ali naquele PTD, né? Ou do projeto de trabalho. No caso dos diários de classe, também foram analisados 2 itens que a gente percebeu que havia necessidade de melhoria quando comparados lá com 2014. O primeiro é se nos diários de classe ficam claros, né, se ele apresenta variedade nos processos didáticos, na metodologia para o desenvolvimento das habilidades, conhecimentos e atitudes. Ou seja, o professor ele mostra essa variedade de metodologias, de procedimentos didáticos, isso é claro no diário de classe, né? No caso das habilitações concomitantes e subsequentes, nós tínhamos essa variedade explícita em 50% dos seus diários de classe, e tem uma melhora, né, quando a gente compara com 2015, quando essa variedade ela vai para 62% dos diários de classe. O mesmo acontece no ETIN. Em 2014, essa variedade equivalia a 47% dos diários de classe, e há um aumento, uma melhoria em 2015 para 66% dos diários. Quando a gente verifica também um outro ponto, que são as estratégias de recuperação contínua, se elas eram viáveis e pertinentes, no diário de classe das habilitações concomitantes e subsequentes estudadas, em 2014 a gente tinha 35%, que aumenta para 41% em 2015, como a gente pode ver aqui na tabela. Mesma coisa no caso do ETIN, só que com um aumento um pouquinho ou muito menos relevante nesse sentido, né? Nós olhamos, no caso do ETIN, em 2014 a gente tinha 40% de estratégias de recuperação contínuas viáveis e pertinentes dentro dos diários de classe e vai para 41% em 2015. Esse é um ponto também que a gente percebe que ele aparece, são 2 pontos que aparecem, tanto nos diários de classe, quanto nos planos de trabalho docente. Então, são questões que, apesar de um aumento em alguns casos, um aumento menor em outros casos, né, a gente ainda precisa trabalhar bastante com os professores para que isso seja algo contínuo e seja apresentado cada vez com maior frequência, tanto em diários quanto nos PTDs, né? É muito importante que a gente pense dessa forma e trabalhe bastante essa questão. Os regionais nas suas atividades, nas suas visitas técnicas, né? Ou a partir de algumas capacitações, passou então a fazer um trabalho contínuo de orientação sobre procedimentos didáticos e apresentação das bases científicas nos planos de trabalho docente dos ETINs, bem como a elaboração de projetos interdisciplinares. Para você ter uma ideia em relação aos projetos interdisciplinares, foram desenvolvidas algumas capacitações
e foram apresentados, ao término da capacitação sobre ETINs que nós tivemos em 2015, 170 projetos interdisciplinares, muitos, inclusive, em 2016, quando estudado o plano de trabalho docente, a gente verifica que eles foram, de fato, colocados em prática, né? Então, isso é algo bastante positivo, que vocês vão perceber que em 2016 está sendo intensificado em todas as regionais, em todas as unidades escolares, né? Foi também desenvolvido uma capacitação para organização do plano de trabalho docente. No total, em 2015, 230 docentes, entre coordenadores, professores, coordenadores pedagógicos, foram capacitados dentro deste projeto, né? Tivemos também, a partir de algumas observações, nós passamos a fazer um estudo mais próprio, um estudo mais preciso sobre a adequação dos horários do ETIN, com o objetivo de intercalar, né, de fazer um trabalho conjunto entre componentes da área profissional e componentes da base nacional comum e diversificada, né? Então começou-se a fazer um trabalho para verificar se os alunos tinham muitas aulas vagas entre uma aula e outra, se haviam aulas vagas, às vezes chegaram a ter 3, 4 aulas vagas entre uma aula e outra, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho mais preciso nesse sentido. E também, a partir do que foi apresentado para a gente nas visitas, a partir do que a gente verificou em 2014, no estudo que nós fizemos com PTDs e com diários de classe, pelo projeto conjunto, uma comissão desenvolveu um estudo e apresentou uma nova proposta, um novo modelo de plano de trabalho docente, que foi implantado em 2016, né? E é uma das ações que a gente tem, um trabalho que a gente tem feito em 2016 para apresentar esse novo plano de trabalho docente, para adequar, para minimizar dúvidas, para que a gente, de fato, possa, então, enfatizar e trabalhar mais questões de projetos interdisciplinares, essa integração entre base científica e as bases tecnológicas, né? Então, isso foi colocado de uma maneira muito clara e com bastante objetiva dentro desse novo PTD, a partir, claro, do que foi desenvolvido, estudado e conversado com as unidades escolares, em 2014 e principalmente em 2015. E em 2016? Quais são as atividades que o Grupo de Supervisão Educacional tem feito para a continuidade do projeto conjunto, né, para que a gente trabalhe melhor o projeto conjunto? Como eu já falei anteriormente, a implantação e o acompanhamento do plano de trabalho docente. Esse acompanhamento ele tem sido feito a partir de capacitações e orientações que a supervisão regional tem feito junto às suas unidades, né? A gente intensificou também a questão dos trabalhos, dos projetos interdisciplinares nos ETINs. Cada supervisão regional tem um projeto de um coordenador de projetos voltado para os ETINs, para que seja trabalhado com mais intensidade a interdisciplinaridade, né? Porque a gente acredita que dessa forma também vai facilitar o dia a dia do aluno, o aluno vai conseguir entender que o currículo ele não é um quebra-cabeça, ele na verdade ele é algo junto, ele é integrado, ele é único, né? Então a gente tem feito esse trabalho de interdisciplinaridade com os ETINs, apresentando inclusive algumas metodologias diversificadas, como o trabalho por meio de problematização, né, para que, de fato, o aluno consiga trabalhar a prática de alguma forma, como o professor Gilson falou, isso é um ponto que eles colocam como dificuldade, né? Então, o objetivo, a partir dessas capacitações, é dar opção de metodologias, é mostrar novos caminhos, é mostrar a importância da integração, para que, de fato, o aluno entenda, verifique e consiga sair do nosso curso, sair do Centro Paula Souza, com uma formação integral, que é o verdadeiro objetivo do nosso ETIN. Temos feito também um acompanhamento mais próximo dos currículos, né, a partir das nossas visitas técnicas, das regionais, por meio também de indicadores institucionais, que passou a ser utilizado com bastante ênfase agora em 2016, já passamos a utilizá-los em 2015, mas agora em 2016 nós temos trabalhado com mais
com mais ênfase, com mais habilidades, né? Então, os indicadores institucionais passaram a fazer parte do nosso cotidiano na unidade escolar, para o cumprimento do currículo, para que a gente consiga atender de fato a nossa comunidade. Então, a gente tem trabalhado bastante também com os indicadores institucionais. E, por fim, não menos ou mais importante, mas o trabalho que começou a ser desenvolvido em 2015, que era aquele estudo de adequação de horário dos ETINs, esse ano passou a ser monitorado. Então, todos os ETINs foram objeto de estudo, os horários dos ETINs foram objeto de estudo das supervisões regionais, e quando elas entenderam que havia necessidade de uma readequação, muitos foram encaminhados aqui para nós da GPED, para que trabalhássemos em conjunto e tentássemos minimizar qualquer problema que esse horário pudesse causar, tanto pedagogicamente, como para o desenvolvimento aí do currículo, né? Então, o objetivo foi que a gente fizesse um trabalho conjunto nesse sentido também. Bom, então, quais são as próximas ações que nós teremos do projeto conjunto ainda no ano de 2016, né? Considerando que este grupo de cursos que foram objetos de estudo deste projeto, eles findam agora no final de 2016 com o terceiro módulo do ETIN. Lembrando que o subsequente e o concomitante, eles já finalizaram em 2015. Então, para esse ano a gente sabe que a gente já está trabalhando só com os ETINs. Então, o que nós faremos? Além de todas essas atividades que já têm sido desenvolvidas, essas ações que já têm sido desenvolvidas durante o ano de 2016, para finalizar o nosso projeto, nós teremos algumas outras atividades no segundo semestre deste ano. A primeira delas, e as duas primeiras que serão desenvolvidas agora em setembro, será a solicitação de PTDs e de diários de classes por amostragem, tá? Para que a gente faça um estudo e verifique se, de fato, aqueles itens que nós já apresentamos anteriormente, tanto de PTD quanto de diário de classe, se eles melhoraram a partir das ações que já têm sido desenvolvidas, tanto em 2015 quanto em 2016. Além disso, ainda em setembro, e aí a gente pede a colaboração das unidades escolares, dos professores, dos coordenadores, da direção da unidade, nós faremos novamente a aplicação do questionário para as terceiras séries do ETIN, né, que finalizam agora e que fazem parte do nosso projeto. Essa aplicação ela deve ocorrer entre 12 de setembro e até 23 de setembro. Será encaminhado um e-mail com os links para o Google Docs, para que cada unidade solicite aos alunos, leve os alunos aos laboratórios e eles possam responder a este questionamento. Importante dizer que nessa última pesquisa, neste último questionário, serão apresentadas também, tanto a professores quanto a alunos, algumas questões voltadas à parte pedagógica, à parte de metodologias, né? Para que a gente, então, feche esse ciclo, tá? Em outubro e novembro, terão outras atividades. Essa é muito mais nossa, aqui que participamos, que organizamos o projeto conjunto, que vai ser a consolidação dos dados, tanto dos questionários quanto dos PTDs e dos diários, tá? A análise desses dados e, por fim, uma apresentação dos resultados finais de todo o nosso projeto conjunto. Essas eram as informações que a gente queria passar para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, nos colocamos à disposição. O nosso e-mail para sugestões e dúvidas é projetoconjunto@cps.sp.gov.br. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.